O início, o contexto, o de onde saímos, talvez seja mais importante do que o fim, do que o que já está pronto, do que o que nos tornamos. O escritor, até o mais criativo, não inventa do nada. Tudo tem a ver com as suas experiências, com o que ele viveu de algum modo, com o que aprendeu ao longo de sua vida. Por isso, vou contar um pouco da minha história de vida e da minha produção poética, como se fosse um álbum de fotografias ou um portfólio artístico-cultural. Como faço comumente, minha fala é uma amálgama de prosa e verso. As rimas persistem em interferir nas minhas prosas cotidianas. Esse sou eu, com pouco mais de um ano de vida. E essa é a casa onde vivi e fui criado durante toda a minha infância, no bairro Rainha do Prado. Ela está diferente. Eu trilhava esse caminho todas as manhãs, até aquela escola, a Domingas Francelina das Neves, aonde eu comecei a primeira série e lá fiquei até a quinta. Tive diversos professores, entre eles Adriana, Dona Laides, Paulinho, entre outros, aos quais agradeço por todos os ensinamentos. Foi aqui na Praça Calon, na Rua dos Ciganos, meu primeiro ciclo escolar. Como sempre digo, eu nasci num bairro simples, brincava de pé no chão, na frente da minha casa ou lá atrás no oitão, inventava meus brinquedos, o que eu tinha mais medo era do bicho-papão. Lembro do primeiro dia, quando cheguei à escola, com 6 anos de idade e um caderno na sacola, chorava constantemente, besta, puro e inocente, feito um bicho na gaiola. Depois passei a estudar na Escola Estadual Teônia Amaral, na qual tenho a felicidade e a honra de hoje ser professor. As dificuldades nunca me fizeram desistir. Pelo contrário, eu sempre as enxergava como oportunidades para mudar de vida. Nessa mesma época, eu entrei em um projeto chamado Criança Cidadã, nesse pequeno prédio, às margens do Açude Novo. Posso seguramente dizer que a partir daí comecei a escrever versos e a minha primeira incentivadora foi essa aí, minha estimada professora Maricel Paulino, onde estou hoje para presenteá-la com o meu primeiro livro, Histórias Cordelizadas, lançado em 2019. Maricel guardou o registro da minha primeira poesia. Nela, eu digo: precisa-se de seres humanos com caráter igual, para que o mundo possa viver em paz. Precisa-se de seres humanos que a vida valorizem, para que um dia lembrem da importância da vida. Portanto, precisa-se de seres humanos capazes de mudar o mundo. Simples, singelo e sincero. Esse foi o meu primeiro poema. Com 12 anos de idade, comecei a escrever algumas quadras pequenas, sem ainda entender o que era a poesia e se há como aprender. Obrigado, professora, pelo incentivo sempre. Como diz o poeta, os bons professores ensinam, mas só os melhores inspiram. A poesia passou a fazer parte do meu dia a dia a partir dessa idade. Passei a escrever frequentemente em casa e também na escola. Foi também nessa época que fiz parte também do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Esse programa mudou a minha vida. Passei a ter aulas de reforço, de esportes e de dança. Passei também a escrever poemas em datas comemorativas. Tudo isso me fez crescer demais, como pessoa e também como cidadão. Passei a fazer parte da quadrilha junina Pet Flores,
e passei a fazer a abertura da quadrilha apresentando poemas de mestres da poesia, como o grande Patativa do Assaré, que diz: poetas universitário, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia, se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, nesse livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Não há como dissociar minha poesia do ambiente escolar. Foi onde comecei e é para os que lá estão que sempre vou falar. Passei a conhecer e ler os grandes poetas nordestinos e a me interessar pelas rimas do cordel. Aos 17 anos, concluindo o ensino médio, decidi prestar o vestibular para filosofia na UERN. Por providência de Deus, coincidência do destino e também amor à poesia, uma das obras para estudar para a prova era 10 cordéis num cordel só, do poeta moçoroense Antônio Francisco. Foi aí que outra grande professora me ajudou demais. Ela mesma, a professora Imaculada Medeiros, me emprestou esse livro, esse mesmo que vocês estão vendo. E eu, além de poder estudar para a prova, pude me deliciar com as mais belas poesias desse mestre da cultura popular e potiguar. Como diz Antônio em um dos seus cordéis, ninguém faz nada sozinho. O livro da professora e os versos de Antônio me ajudaram demais. Eu passei no vestibular e fui estudar em Caicó e morar na Casa do Estudante, uma instituição filantrópica que me acolheu demais na hora em que mais precisei. Comecei a estudar e, ao mesmo tempo, fazer versos na sala de aula com meus colegas de faculdade. A partir daí nasceu o meu primeiro cordel sobre a vida e a obra do filósofo Aristóteles. Essa é a primeira capa que nós fizemos no ano de 2009. Em 2010, a Casa do Estudante completou 50 anos de vida. Todo ano, no seu aniversário, era organizada uma grande festa para toda a comunidade. E eu tive a ideia de fazer um cordel sobre toda a história dessa casa tão importante para o povo seridoense. Apresentei e lancei esse cordel no dia da festa, dia 20 de novembro, como vocês podem ver nessas fotos. Assim, nasceu meu segundo folheto de cordel. Me pus então a crescer e os versos a me amar. Assim, além de escrever, comecei a declamar e todos os meus amigos começaram a gostar. Comecei a me estirar e declamar pelas praças cordéis de outros autores, histórias cheias de graça, valorizando a cultura que sofre forte ameaça. O escritor russo Leon Tolstói diz: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Assim eu fiz. Não que eu seja um pintor, mas assim como disse Félix, a poesia é a pintura dos ouvidos, assim como a pintura é a poesia dos olhos. Assim posso pintar meu povo e nossos costumes fazendo versos. Eu gosto muito mesmo de conversar com os mais velhos, com os mais sábios, ouvir suas histórias. E na nossa Florânia, existem muitos contadores de histórias. Um deles se chama Sebastião Comissar, grande figura icônica e folclórica do nosso município. Em 2012, tive a ideia de transformar uma das mais famosas histórias desse contador em cordel. Foi assim que nasceu O Tesoureiro da Prefeitura, um gracejo interessante de se escutar. No ano seguinte, um acontecimento da minha vida virou cordel. Uma história engraçada que aconteceu comigo quando eu inventei de ser zabumbeiro de um trio de forró ainda nos tempos em que eu morava em Caicó.
Assim nasceu o cordel As Muriçocas que Pararam um Forró. Nele eu falo desse causo engraçado que aconteceu comigo. Daí por diante, além de escrever, comecei a declamar minhas produções, participando de eventos na nossa Florânia, em Currais Novos, em São Vicente, em vários encontros de poetas, entre eles em Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Caicó, Cerro Corá, Campo Grande, Caraúbas, Açu, Tenente Laurentino, Currais Novos. Sempre me inspirei em vários mestres. Alguns tive o privilégio de conhecer e de declamar, como Gessier Quirino, poeta que me inspirou e me ajudou a melhorar sempre na arte de declamar. Chico Pedrosa, esse ser humano iluminado que tanto contribui para a cultura nordestina. E o nosso grande poeta, cantador floraniense, André Avelino, repentista que floreia a nossa cidade. São muitos. Paulo Varela é um grande poeta que me proporcionou um momento bem inspirador. O fato é que eu estava em Caicó, morava e estudava lá, e em uma feira literária que lá acontecia, ele estava participando e declamando. Em certo momento ele disse: "Quem vier aqui declamar uma poesia vai ganhar um livro e um CD." Nesse dia eu estava sem dinheiro para comprar o livro e não pensei duas vezes. Corri até lá e fui declamar com ele. Essa foto mostra bem esse momento. Passei a ministrar oficinas de literatura de cordel em várias escolas a pedidos de alguns amigos e companheiros professores. Na Escola Teônia Amaral, na qual eu ensino em Florânia, iniciamos um trabalho junto com amigos, professores e poetas para revalorizar a literatura de cordel. Passamos a ofertar todos os anos uma oficina de produção de cordel e de xilogravura. Também a realizar um lindo evento chamado de Roda de Cordel, levando, como vocês estão vendo, o cordel de volta à feira e também para a praça pública. Todo esse trabalho faz jus ao que eu digo no meu cordel Eu Quero Contaminar os Jovens com a Leitura, no qual eu digo: vou distribuir cordel, vou gritar no meio da feira, vou enfincar a bandeira do poeta menestrel, vou convencer bacharel a fazer xilogravura e, sem perder a compostura, vou fazer ele aceitar. Nós vamos contaminar o mundo com a leitura. Comecei a pensar também na perpetuação da tradição oral e na escrita do cordel. Como vocês podem ver, essas imagens mostram ricas experiências com os alunos do ensino fundamental em Acari, que resultou no livro Os Versos Estão em Mim. Também com os alunos da Escola Dom José Delgado, em Lagoa Nova, e também com os alunos do projeto Polícia Mirim. Esses são alguns exemplos. A literatura de cordel vem fazendo parte de toda a minha vida, desde a minha infância até o meu casamento, que também teve cordel sim. Meus escritos rimados falam do respeito, do amor, da nossa cultura e da importância da leitura e do conhecimento para a nossa vida. Minha felicidade se torna ainda maior quando estou entre os jovens, quando eles se interessam pela poesia e pela literatura de cordel. Quero apenas que eles enxerguem que, assim como a poesia mudou a minha vida, pode também mudar a deles. Assim, se nós somos o que espalhamos e não o que juntamos, quero continuar com o meu baú aberto, espalhando poesia aos quatro cantos do mundo. A poesia tem sido minha principal entidade terapêutica, psicológica. Através dela pude vencer a timidez que por muitos anos me dominou. Ela vem me acompanhando, me guiando no infindável caminho da sabedoria e me aproximando
dos meus ídolos. Já foi o presente do Dia das Mães que eu pude dar e, por sinal, um presente que me emocionou bastante, porque pegou a minha mãe de surpresa e até eu me emocionei de uma forma que nunca podia imaginar. Dela, da poesia, eu tiro os principais ensinamentos dos mestres da poesia que nos seus versos dizem muito em tão pouco. Posso dizer seguramente que a poesia, para mim, hoje, é uma espécie de religião. Ela me coloca em contato com Deus, me permite doar a melhor parte de mim à sociedade. Ela é a melhor forma que eu encontro de retribuir tudo que a sociedade me proporcionou até hoje. E será apenas ela que ficará quando ao pó eu voltar. O poeta, quando escreve, luta contra a própria morte. Para não depender da sorte, quer pagar o que não deve. Escrevendo, ele se atreve a escapar de uma cela que destrói e esfacela toda coisa já criada. A morte está enganada. Eu vou viver depois dela. Leva então a vida cheia de diversões e prazer.